É o seguinte, pra mim, os dois foi lambança o tempo todo. Pronto, já dei a manchete. Os dois lances principais, o Atlético Paranaense foi prejudicado, na minha opinião. Ele vai pegar o próximo jogo com o Flamengo, não importa, daqui um mês, 2 anos, daqui 15 dias, ele vai pegar com 2 grandes jogadores em campo, com o Gabigol e com o Arrascaeta. Deveria ter sido expulso. Porque esses caras tinham que ser... Todas as outras lambanças eu concordo. Só estou dizendo que flagrantes foram essas 2 grandes lambanças. E o pênalti no Léo Pereira, não é flagrante? Você está falando de pênalti, eu estou falando de jogador expulso. O ciclo da história muda se sai o gol de pênalti, se fosse marcado. Talvez o Arrascaeta não botasse pra dar aquele carrinho. Ele não estaria dando aquele carrinho. O Atlético, o Flamengo estaria com menos um, sim, né? jogando... Então, sim, porque o Vanderlei fez um raciocínio muito linear e não é assim que funciona. As coisas mudam de acordo com os acontecimentos. Então, quando ele se recorta 2 lances de arbitragem, um no primeiro tempo, um no final do jogo, e fala aqui foi prejudicado, esquece todo o miolo, e se o Fernandinho fosse expulso, o que aconteceria? Pênalti, Flamengo com 1 a menos. Pênalti faz um gol, 1-0, Fernandinho expulso. Flamengo recua. Agora, senhor Felipão, nos ataques, o que você vai fazer? Aí todo o repertório ofensivo, né? O 7x1 foi a Alemanha que deu. Vai ser colocado em plano. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí a fala aí, a discussão, né, do Mauro César com outro jornalista sobre esse apito polêmico. E o Atlético Paranaense ofereceu denúncia em relação a Arrascaeta, a Flamengo e também a Gabigol. Vamos ver o que a STJD vai fazer em relação a isso. Licitação do Maracanã saiu e é uma vergonha. Vou mostrar para vocês o motivo da minha indignação em relação ao Gerson. O Gerson brigou com o técnico do Olympique de Marseille, a torcida do Flamengo já pediu ele de volta, mas vou explicar a situação para vocês. Em relação ao Vitinho, proposta da Grécia por Vitinho foi recusada pelo time do Flamengo e o Marcos Braz oficializou sua candidatura a deputado federal. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Uma vergonha essa licitação que saiu para o Maracanã para os próximos 20 anos. Pasmem os senhores, cara. Eu sempre quis o Maracanã, sempre falei Maracanã é do Flamengo, mas depois dessa licitação aí fica muito complicado. Os políticos estão tomando conta em relação a essa licitação. Olha que absurdo que é essa licitação. Além do que, a gente é obrigado a deixar, se a gente ganhar, o Vasco jogar lá quando quiser. E a gente que faz a manutenção do Maracanã. Um absurdo. Vamos lá para os números aqui. Antigamente, eram 5 camarotes para os políticos do Rio de Janeiro. Nessa nova licitação, os políticos que fizeram a licitação aumentaram de 5 camarotes para 7 para os políticos do Rio de Janeiro. Além disso, 200 ingressos por jogo para a arquibancada e 60 ingressos também para o Maracanãzinho, para eventos no Maracanãzinho. Além das tribunas de honra que já estão ali separadas para os políticos. É uma brincadeira. Usam do Maracanã como se fossem deles, como se eles fossem os donos e pudessem ali usufruir da maneira que quisesse, sendo que quem vai pagar a conta é o gestor da licitação, é quem ficará pelos próximos 20 anos aí na frente do Maracanã. Aí o cara que gere o Maracanã precisa pagar a manutenção do estádio, que é cara pra caramba, aí precisa bancar esses camarotes para os políticos, precisa bancar também, tem um buffet também, está na licitação. Para os convidados dos políticos e para os políticos, existe um buffet no valor de 100 e poucos reais para cada um. E quem paga isso é o gestor. É sacanagem, né? O político usa o Maracanã e quem paga é o administrador do Maracanã. Que vergonha. Além do que está na licitação. Foi decidido que o time que quiser jogar, Vasco, Botafogo, vai ter direito de jogar no Maracanã, porque são 70 partidas oficiais. 70 partidas no estádio do Maracanã. E não vai dar conta Flamengo nem Fluminense. Eles fizeram isso para poder botar o Vasco também na jogada. E quem paga a manutenção? Fala para mim, quem paga a manutenção do gramado? Não dá conta. Qualquer gramado no mundo não vai dar conta de 70 partidas. Então os políticos jogam para a galera e quem se ferra é o dono da licitação. Tomara que o Flamengo consiga tirar esse estádio do papel o mais rápido possível. Porque agora eu que não quero o Maracanã, porque é brincadeira. Virou uma máquina ali do Estado. E aí a gente tem que fazer o que eles querem. Então que a gente parta para o nosso estádio próprio. Queria saber a sua opinião. O Flamengo com certeza vai concorrer a essa licitação, mas não vejo outro futuro a não ser um estádio próprio onde os políticos não se metam. E o Atlético Paranaense entrou com um pedido de punição no STJD em relação ao Arrascaeta, em relação ao Flamengo e em relação ao Gabigol. O que eu acho engraçado é que o Flamengo teve um pênalti claro,
claro em cima do Léo Pereira, e o VAR, como sempre, falou no áudio, a câmera do áudio tava, a câmera do VAR estava longe pra caramba. Mas eles falaram ali, não, foi lance de jogo, segue o jogo. E não foi lance de jogo, foi pênalti. Caso aquele pênalti tivesse sido dado, o jogo seria completamente diferente. Em relação ao lance do Gabigol, é engraçado, né, cara, como tem um peso e duas medidas. Em relação ao Hulk, o Hulk fez um lance igualzinho e tomou um amarelo. Aí agora o Gabigol fez um lance igualzinho e tomou um amarelo, foi punido já. Só que o Atlético Paranaense, tá nesse chororô, foi até o STJD. Em relação ao Arrascaeta, sim, a Arrascaeta merecia ser expulso. Assim como o Fernandinho também merecia ser expulso, porque ele ia tomar o segundo cartão amarelo no pênalti. Ou por aquela entrada no pescoço do Felipe Luiz, né? Aqui, que o juiz nem falta deu. Então foi erro das duas partes. O árbitro já foi afastado, Luiz Cláudio de Oliveira. Só que, para mim, o Flamengo foi mais prejudicado. Mas a gente não vai ficar aqui chorando. Já aconteceu, tá? Acho ridícula esse pedido aí do Atlético Paranaense. Com certeza não vai dar em nada, até porque o juiz já fez a punição dentro de campo dos atletas, do Arrascaeta e também do Gabigol. Agora eles estão tentando, fora de campo, assim como fez o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, tentar ter alguma vantagem extra-campo para a segunda partida. Vamos ver o que o STJD vai falar sobre isso, mas eu acredito que isso aí não vai dar em nada, vai ser um tiro na água. E nação rubro-negra, eu vou trazer uma curtinha, porque muitos torcedores estão pedindo a volta do Gerson devido a uma discussão. O Globo até relatou isso, ele discutiu com o técnico no treino, e aí a gente vai falar sobre isso, né? Gerson é um jogador que deixou muita saudade aqui no time do Flamengo, acabou com o meio de campo quando ele estava aqui, e foi vendido para o Olympique de Marseille por mais ou menos 25 milhões de euros. Uma proposta praticamente irrecusável. Hoje em dia, ele está indo muito bem lá no Olympique de Marseille. Ele conseguiu levar o Olympique para a fase de grupo, já direto da UEFA Champions League. Mas essa situação da briga, ele estava num treino com o técnico Igor Tudor, e aí, de repente, houve uma discussão, porque o técnico deu uma instrução, ele não achou legal, e aí começaram a discutir. Aí os torcedores do Flamengo já viu, né? Teve discussão, teve problema lá, tá tensa a vida do Gerson. Aí a torcida já pede para o Marcos Braz tentar a vinda do meio-campo para o time do Flamengo, sendo que essa possibilidade não existe. Eles já se acertaram depois da briga que eles tiveram, da discussão, né? E agora está tudo tranquilo. Ele vai continuar no Olympique, até porque o Olympique não teria motivo para liberar o mesmo sem ser mediante apagamento, mas a situação é a seguinte: Gerson está muito bem lá no Olympique de Marseille, houve realmente essa discussão, mas a princípio ali o atleta até se manifestou no Twitter para o bem do Olympique de Marseille. Então é isso, galera, discussão normal de jogo. Gerson não vai voltar, lógico, eu gostaria, vocês também gostariam, mas essa possibilidade, no atual momento, ela inexiste. E sobre o Vitinho, Vitinho recebeu uma proposta do Panathinaikos da Grécia, jogador de R$1 milhão por mês. Flamengo analisou essa proposta. No papel, essa proposta estava ali que o Vitinho seria contratado pelo Panathinaikos da Grécia, mas o Panathinaikos não pagaria nenhum dinheiro para o time do Flamengo. Seria uma saída ali gratuita para o Panathinaikos, sendo que o Flamengo ficaria com uma parte dos direitos do atleta e não arcaria mais com os salários, né? O salário do Vitinho é altíssimo. O Flamengo analisou, Marcos Braz até comentou na última partida sobre isso, e falou que não era de interesse do Flamengo essa relação aí de liberar o atleta gratuitamente, porque o atleta poderia servir ali para algum momento no time do Flamengo. Eu liberaria o atleta pelo valor do salário, mas também não é um pensamento tão ruim do Marcos Braz em deixar ele até dezembro, porque o Flamengo não vai receber nenhum dinheiro em relação a essa transação, caso ela fosse aceita pelo clube rubro-negro. Pode ser que o Panathinaikos chegue com uma outra proposta, mas no atual momento a proposta do Panathinaikos foi recusada pelo time rubro-negro. O atleta recebe muitas críticas da torcida há muito tempo. Antes dele se contundir, ele estava até jogando bem, estava sendo importante para o time do Flamengo, mas depois que ele voltou dessa contusão, ficou uma situação mais complicada. E aí, o Flamengo recebeu essa proposta, negou, foi recusada essa proposta. Vitinho, a princípio, continua no time do Flamengo. Vamos aguardar para ver se o time grego não lança aí mais algum tipo de proposta. E eu vou trazer uma notícia aqui em relação ao Marcos Braz. Uma coisa que incomoda, né? Uma notícia que incomoda
a nação rubro-negra já incomodou há um tempo atrás e agora com certeza vai voltar a incomodar, que é a sua candidatura, foi oficializado pelo PL, a candidatura a deputado federal do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. E aí é uma situação que já tinha deixado um incômodo na torcida do Flamengo e com certeza vai gerar mais críticas, mais incômodos em relação a essa candidatura. Marcos Braz, muitos dizem que após ele ter se candidatado e ter passado para deputado, ele não se dedicou 100% ao Flamengo. E agora ele, para deputado federal, caso ele consiga aí, se eleger, vai ser uma situação ali parecida com a de deputado estadual. Talvez até pior, né? Porque deputado federal precisa ir em Brasília. E aí, como é que ele consegue conciliar Flamengo e também ser um político? Aí eu não sei, queria muito saber a opinião de vocês. É apenas uma notícia curta aqui que a gente trouxe, mas uma notícia importante, né? Porque ele se candidatando, ele vai ter que dividir o seu tempo entre Flamengo e também entre política. Ele dividindo o tempo. Será que ele vai conseguir se dedicar 100%? Será que ele vai conseguir ter uma estrutura física e psicológica 100% para o time do Flamengo? Queria muito saber a sua opinião. Por favor, coloque nos comentários sobre o candidato a deputado federal, Marcos Braz. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!